Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7. A gente vai estar batendo um papo com a doutora Evelyn Lopes, ela que é neuropsicóloga e vai tratar sobre a questão da amnésia digital, né? Como o uso excessivo de telas está afetando a memória e a saúde mental da nossa população. Doutora Evelyn, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigada, minha gente. Muito obrigada pelo convite. Doutora, fala um pouquinho para a gente o que consiste, o que é essa amnésia que traz justamente esses problemas acarretados pelo uso excessivo de telas, o uso de eletrônicos. Traz um pouquinho para a gente o que significa isso na prática. Pronto. A amnésia digital, ela é o esquecimento provocado pelo uso excessivo da tecnologia. É terceirizar a nossa memória para os dispositivos eletrônicos. Então, hoje, a gente vive uma era de tecnologia em que a gente aprendeu a delegar para a memória do celular, para a agenda eletrônica, para o GPS, tudo aquilo que a gente quer gravar, né? Que a gente não quer cansar a mente. Então, eu tenho um aniversário do João, tenho um aniversário de vários amigos, vou botar aqui na agenda do Google, né? E aí eu tenho um aniversário para ir, eu vou botar no GPS. Então, a gente acaba não esforçando a nossa memória, não treinando o nosso cérebro para coisas de informações curtas. E acaba que chega um momento que a gente começa a esquecer dessas coisinhas, né? Do dia a dia. Gera uma dependência, doutora? Total. Hoje, você consegue lembrar, eu fiz essa brincadeira ontem no meu Instagram, só uma pessoa, o engraçadinho do meu marido, que disse que lembrava. Mas, na verdade, muitos das pessoas com quem eu converso, quando eu pergunto, você consegue lembrar de cabeça o número de 5 telefones de pessoas próximas? Não. Sem precisar fazer uso do celular. Eu só sei o meu com muito Só sei o da minha mãe e o meu, só, mas nenhum número. Não sei de jeito nenhum. Não é difícil. Por quê? Porque a gente se acomoda a confiar na memória do telefone. E fixo da casa da minha avó de 35 anos, 223-5659. Olha, repare. E nem existe mais. Nem existe mais, Da minha casa era 33565229. Como não tinha aparelho telefônico Exato. naquela época, a gente era obrigado a lembrar. Então a gente lembra até hoje. O cérebro é isso. Doutora, por exemplo, eu conheço pessoas que, por exemplo, botam um despertador para tirar a mochila das crianças do carro. Sim. Vai na padaria, bota o GPS. Tem um aniversário de um amigo, coloca nessa agenda. É isso que não é salutar? É isso que traz essa dependência? É isso mesmo. Por exemplo, eu tenho um aniversário para dia 9 de novembro. Já está na minha agenda mental. Ou seja, eu não coloco na agenda virtual. Eu tento fazer esses esforços que a senhora está dizendo de manter essa memória, né? Essa memória mais curta. Perfeito. É exatamente isso que a gente precisa começar a treinar, porque o cérebro funciona como um músculo. Então, à medida em que a gente se esforça e treina, ele vai aprimorando essa performance, né? Com a neuroplasticidade mesmo, que faz com que a gente consiga ter melhores performances à medida em que a gente se esforça, como o nosso músculo. Se a gente não treinar, a massa magra começa a morrer e a gente começa a ficar todo mole, flácido, né? O músculo está ali, mas ele está sem utilidade. Conforme a gente treina, o músculo aparece. O cérebro funciona mais ou menos assim. Conforme você esforça, ele começa a aparecer. Então, por exemplo, quando você usou um exemplo aí, quando você era criança, você tinha fixo alguns números de telefone. Sim. Né? À medida em que você hoje tenta lembrar, você lembra. Tem um pesquisador chamado Ebbinghaus. Ele estudou sobre a curva do esquecimento. E ele fala assim, que a cada 24 horas a gente esquece 70% daquilo que foi aprendido. Meu Deus. Veja só, se a gente não revisitar a informação, a gente tende a esquecer. Então, o que a gente precisa fazer? Exatamente isso, tentar lembrar de coisas simples, esforçar, começar a treinar a memória. É um aniversário? Vou tentar me lembrar disso aqui. Tenho 3 compromissos no mesmo dia. Está na cabeça, eu vou tentar lembrar. Não terceirizar tanto essa memória para o telefone. Doutora, quando eu falo também, por exemplo, de ansiedade, e eu acredito que todo mundo vai se identificar, que a gente está ouvindo aqui o Jornal da Manhã, nos 4 cantos do estado de Alagoas, a famosa tela, né? O passar da tela, né?
vídeos rápidos, né? 30, 40 segundos, aquilo ali, a gente vai passando ali, por exemplo, à noite, antes de dormir, né? Você fica ali naquela telazinha, passando aquele videozinho. Eu adoro ver negócio de futebol, culinária, exercício físico. Você vai ali, quando você vai ver, você passou 1 hora e meia ali, naquela sensação, né, de prazer, né? Traz uma dopamina. Fala pra gente, pra quem tá nos ouvindo, como isso é prejudicial, principalmente nesse período da noite, né? Eu tô me enquadrando aí justamente porque a gente vê relatos, né, que causa de fato essa ansiedade. Traz pra gente essa realidade. Uma mania, uma cultura generalizada, viu, João? Assim, poucas pessoas conseguem se esforçar e conseguem retirar esse uso do celular, principalmente à noite, no horário próximo de dormir. Mas é um exercício difícil, né, doutor? Muito difícil e muito, muito, muito ruim para o cérebro. Porque, veja, é como se a gente tivesse com uma tela de computador aberta e abrisse 1000 janelas. Nenhuma delas salvas, né? Apenas abertas. Então, é a mesma coisa. A gente está ali rolando o feed repetidamente, abrindo uma janela, outra janela, outra janela, outra janela. Então, não se consolida informação. É um excesso de informação, mas não se consolida conhecimento. Entende? Então, o que é que a gente estimula quando a gente está rolando o feed repetidamente? A gente estimula o lobo frontal. O frontal fica aqui na região da nossa testa. Ele é responsável por receber informações. Só que ele precisa transferir essas informações para o hipocampo, que fica aqui no meio, entre um hemisfério e outro, que é responsável por consolidar o conhecimento, consolidar a memória. Então, aquele excesso de notificações ali na timeline, ele não vai se transformar em conhecimento. E aí a gente precisa saber claramente a diferença entre estar conectado e estar concentrado. Né? É diferente. Então, quando não há concentração, não há consolidação de memória. Doutora Evelyn, quais as dicas, por exemplo, de quem faz hoje esse uso excessivo da tela, que faz esse uso da tela antes de dormir, ao acordar, a primeira coisa que faz, o camarada não vai nem ao banheiro fazer aquele xixizinho matinal, não toma nem aquela xicrinha de café, toma nem aquela aguinha mineral, acordou, já vai logo correndo pegando o celular. Dá a dica para mudar esse estilo de vida, tratar com mais tranquilidade, mais equilíbrio, esse uso da tecnologia, que infelizmente é inevitável nos dias atuais. Então, o que eu recomendo sempre, os meus pacientes já sabem, eu até brinco às vezes que eu falo assim, eu tô aqui passando para comprar pão, eu tô olhando para ver se tem alguém olhando o sol, porque a primeira dica que eu falo, assim que você acordar, tira 5 minutos, gente, 5 minutos não é nada, 5 minutos, vai para a tua varanda, para a tua janela e fica 5 minutos olhando a claridade do céu. É importante que o nosso olho, ele veja a claridade da luz, porque assim que a gente acorda, botar o celular na cara, essa luz azul, ela é terrível para o cérebro. Então, olhar a claridade da luz, ela faz total diferença na nossa vida. Por quê? Não é só porque não é tela, não. É porque a claridade da luz, ela ativa a nossa glândula pineal, que é responsável por produzir cortisol, que é o que vai deixar a gente em estado de atividade. E à noite, esse cortisol, que é um hormônio, ele vai precisar cair para ser transformado em melatonina, que é o hormônio que vai nos ajudar a dormir e ter um sono tranquilo. Então, se a gente consegue, pelo menos, ativar a glândula pineal assim que acordar, olhando o sol e a claridade do céu, durante o dia, a gente já fez um bom passo ali para a tecnologia, que a gente não vai conseguir se desprender dela totalmente, né, durante o dia. É por isso, doutora, que a gente está cada vez mais cansado. Claro, né, os excessos, o trabalho cada vez mais, trabalhando mais, multitarefas, claro, mas o nosso cansaço em excesso. Então, porque assim, eu sempre encontro amigos, converso com amigas, conhecidos, está todo mundo sempre muito cansado, sempre muito, poxa, eu estou muito cansado, que bom que hoje é sexta-feira, amanhã eu estou de folga, e normalmente está todo mundo assim, João, aquela coisa meio se arrastando, sabe? E aí uma vida atropelada, tem fundamento nisso também, nesse excesso total, de telas. Porque, veja, imagine esse computador com 1000 abas abertas, não é cansativo? Até para fechar todas as 1000 abas, é a mesma coisa o nosso cérebro. Ele está o tempo inteiro com esse excesso, esse bombardeio de informação. Isso cansa muito a nossa mente. Uma das principais consequências do excesso de tecnologia é o cansaço mental. É a falta de concentração e agora o esquecimento por conta do excesso de informações digitais, né? Ô, doutora, essa amnésia, ela pode ser reversível? Ela é reversível?
Existe algum exercício, algum tratamento? Ele é medicamentoso, ele é uma terapia, ele é uma questão de mudança comportamental? Essa amnésia, ela é reversível de fato? Ela pode ser reversível, sim. Essa é a boa notícia que a neurociência nos traz, né? Porque, assim, ó, diferente da amnésia, né, que é a demência, sim, o quadro fisiológico, a amnésia digital, como ela é provocada pelo excesso de tecnologia, ela pode, sim, ser revertida através do esforço mesmo do cérebro, né? Treinar o cérebro para que ele tenha esse estímulo diário. Então, por que a gente vai para a causa? O que é que causa essa amnésia digital? É o excesso de informações, né? Eu chamo da infoobesidade. É quando a gente está ali excessivamente focado nos conteúdos digitais. Então, isso começa a trazer para mim os esquecimentos, porque aí eu estou ali tomada de informações, mas eu não estou concentrada em cada uma daquelas informações que estão chegando para mim. Então, esse excesso de informação vai me trazer, por consequência, esquecimento. Então, o que eu vou precisar fazer? Treinar esse cérebro dia após dia para que isso não venha se agravar. Agora, veja só, raciocine comigo. Né, quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, porque me chamou muita atenção a amnésia. A amnésia é um tema forte, né? E aí eu comecei a pesquisar se a amnésia digital, ela poderia se enraizar, vamos dizer assim, numa patologia da demência mesmo. E, pasme, existem vários estudos hoje que mostram que se a gente não estimular o nosso cérebro, a gente pode ir para esse caminho, entende? Veja a seriedade do assunto. Hoje, a gente pode cuidar da nossa mente, mas você imagine um futuro onde a humanidade esteja toda prostrada com essa demência, porque terceirizou todas as informações para os eletrônicos. Isso pode acontecer, porque imagina, repito, que o cérebro funciona como um músculo. Se não é estimulado, ele é atrofiado. Então, imagine que esse hipocampo não é estimulado nunca. Ô, doutora, eu sou de uma geração que a gente estudava, né? Aí tinha alguma dúvida, a minha mãe dizia assim, vá lá na Basca, pegue o Aurélio, não sabe o significado da palavra. Ou seja, a gente buscava essa informação, essa pesquisa, a gente ia no livro, ia no caderno, ia na anotação. Hoje em dia o camarada nem escreve mais no celular. O que é isso? Vou para tal lugar. Você dá um comando de voz e está tudo aos seus pés. Tudo, exatamente. Exatamente. E outra, a gente não acha importante terceirizar. É como se fosse... eu acho que eu já ouvi até uma pessoa falar assim, não, mas se eu posso terceirizar, por que eu vou ocupar minha memória com isso? Um cálculo matemático. E acaba não ocupando 300 mais nada. 272, sei lá, o camarada nem uma conta matemática mais... Sabe fazer? A pessoa quer fazer, enfim, é um negócio realmente que vem trazendo bom a gente grandes estar prejuízos atento realmente a esse assunto. Doutora Evening Lopes, neuropsicóloga, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Quer fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando de temáticas tão importantes como essa, que é tratar de saúde mental, sobretudo, que a nossa sociedade precisa estar extremamente atenta a esse assunto, e a gente quer deixar um espaço para suas considerações finais. Muito obrigada, João. Eu que agradeço. Eu quero dizer a todos que estão me ouvindo que ainda é tempo de estimular a memória, de fazer conexões afetivas, porque a nossa memória está muito ligada à nossa identidade. Então, quando a gente faz conexões afetivas, a gente lembra com muito mais facilidade, né? Lembra da curva do esquecimento, então revisita os assuntos que você aprendeu, que você estudou, as novidades que você viu no dia de hoje. Revisita antes de dormir ou no outro dia, para você consolidar essas memórias. Então, para estar presente no momento presente, porque quanto mais presença, mais memória, mais atenção, né, mais afetividade. E para concluir, eu queria deixar um versículozinho, que eu acho que Deus, ele foi tão maravilhoso ao nos criar, que se a gente for observar, na Bíblia se repete 169 vezes a palavra lembra-te. Né? E aí um versículo que eu gosto muito é esse que diz assim, examinai tudo e retém o que é bom. Examinai tudo e retende o que é bom. Então é isso, reter, né? Guardar na memória. Eu acho que essa é a informação. Hoje a gente vive nessa era da tecnologia e da informação, examinemos tudo, mas retenhamos o que é bom.
Mais uma vez, obrigado, doutora Evelyn Lopes, neuropsicóloga, né, falando sobre a questão da ansiedade, falando sobre essa questão da amnésia digital, que é algo, né, que está na nossa sociedade, enraizado na nossa sociedade, e é um tema que a gente tem que tratar com muito respeito, com muita sensibilidade. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Damião Santos, o Bitoca aqui na técnica, o Mailson Franklin, direto das ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, e o Robson Florentino e a Maria Regina Leão nos auxiliando nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Amanhã tem quinto. Muito obrigada pela companhia hoje. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau, ouvinte. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió. Nos 100,7.